Fala pessoal, se você está assistindo esse vídeo, você está no canal Simplicidade Cristã Podcast e você só encontra esse conteúdo oficial aqui. Então fique aí com um trecho do nosso episódio. E ainda a gente vai ver aqui que vai falar o seguinte: nossos pecados não são apagados e esquecidos por Deus por conta de sua onisciência, mas não são mais levados em consideração. Então, o Cristo que nos justifica, ele não leva mais os nossos pecados, porque uma vez que ele nos justificou, ele fez isso de uma vez por todas. E aí agora nós vamos caminhar em santidade, lutando contra o pecado, porque pelo poder do Espírito Santo, temos a capacitação do Espírito para viver nessa dimensão. E aí, irmãos e queridos amigos que nos assistem, isso é profundo porque isso traz uma libertação na vida de muitas pessoas que acreditam que se hoje ele está justificado em Cristo e amanhã ele pecou, ele acredita que precisa de Deus ser justificado de novo. Precisa que Deus justifique ele de novo, para que assim ele possa viver uma vida que agrade à vontade de Deus, porque ele pecou, então ele precisa ser justificado novamente. Pelo contrário, uma vez que Cristo fez isso na sua vida, você vai até pecar, mas certamente você não se contentará em viver como escravo do pecado, como preso no pecado, porque você tem uma vida que hoje foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Então você lutará no poder do Espírito Santo, na palavra, na vida de oração, para não viver essa vida presa ao pecado. E isso é só possível por causa do Espírito que agora habita em nós. Então a justificação é um processo que acontece na vida do crente quando ele é transformado. Você, uma vez entendendo isso, você tem uma vida totalmente livre desse jugo que muitas das vezes as pessoas, mesmo dizendo que estão em Cristo, ainda continuam vivendo. E por isso querem justificação de Cristo todo dia. Né? Todo dia ele quer ser justificado do pecado porque ele acredita que ele pecou ontem, ele precisa ser justificado de novo. E a gente não pode fazer isso, porque a obra da justificação não é dessa forma. Não é isso, Rogério? Isso, falta do entendimento às vezes, gera um anseio, ou melhor, um desespero da alma, né, de muitas pessoas, porque querem todos os dias ali buscar em Deus uma justificação, porque ele pensa que o pecado de ontem precisa que Deus agora justifique ele de novo, né? E ele não entende que se ele de fato está em Cristo, ele vai ter que viver lutando contra o pecado. De fato, às vezes parece ser meio que contraditório, né? Pô, como assim? Eu fui justificado, cometo pecado, né? Não com frequência, a gente sempre fala, né, que o cristão verdadeiro ele não vive na prática, né, do pecado, mas ainda assim, em alguns momentos ele vai falhar, né? Consequentemente ele vai falhar por conta da nossa natureza, mas aí a pessoa pode ficar pensando, né, Felipe, como assim? Eu sou justificado, mas ainda assim peco e depois ainda vou ser recebido por Deus pelos méritos de Cristo, mas é exatamente isso. Confuso, né? Mas a gente quer tentar entender né, essa obra tão gloriosa, né? Tem até uma canção que fala que como entender alguém maior que o universo se preocupa como uma poeirinha como eu, né? A gente olha, Deus tão grandioso, glorioso, ele não pode se conter nesses céus. Como que eu posso ser lembrado por ele, né? E é essa dimensão de grandeza de Deus e a pequenez do homem que fica difícil para o homem tentar acompanhar o raciocínio de Deus em toda a sua palavra e em toda a sua glória. E o que a gente precisa no final de tudo é glorificar, agradecer e falar, Senhor, muito obrigado. Porque só mostra o quão pequeno nós somos e o quão misericordioso Deus é, né? Porque ainda assim, mesmo depois já justificado, porque de fato a justificação ela acontece uma vez só, nós somos declarados justos diante de Deus, somos salvos e justificados, né? E a partir desse momento, mesmo ainda cometendo erros, quando Deus olha pra gente, ele vê os méritos de Cristo. Né, é aquilo que falam, né, a aplicação do perdão e da salvação, ela é tanto do passado, do presente e do futuro. Os nossos pecados passados, os nossos pecados presentes, os nossos pecados futuros. Até porque se fosse assim, como seríamos salvos? Não teríamos certeza da salvação, não teríamos segurança da salvação. Porque se eu não tenho uma aplicação da salvação e da justiça de Cristo até nos meus pecados futuros, então eu posso vir a perder a minha salvação. E para o homem, Rogério, é interessante entender que isso também não faz dele um libertino. Porque uma vez ele declarado justo, agora ele pode viver de qualquer jeito. Ele tem que ter um equilíbrio da palavra de Deus que leva ele a viver num norte que seja, que não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas siga reto na presença de Deus.
Isso, todo o ensinamento de Gênesis e Apocalipse vai falando sobre isso. Por exemplo, uma questão como essa, Rogério, ainda dando continuidade aqui nos nossos exemplos do estudo, que vai falar assim, ó, um exemplo. Quando você falta em um trabalho por doença e pega um atestado, sua falta continua no sistema, mas justificada. Quer dizer, seu pecado está lá, né? Não tem como você falar que você não pecou, está lá. Diante da presença onisciente de Deus, você pecou. Mas você já é uma pessoa justificada. E quando você peca, isso é importante entender, você, diante de Deus, rapidamente você se arrepende. Pode até, em alguns momentos, pelo afastamento, a frieza, no momento do pecado que você se envolve, você pode até demorar um pouco a se arrepender. Mas em algum momento o Cristo ressurreto, pelo poder do Espírito Santo, vai tocar no teu coração. E você não vai ficar naquele pecado por muito tempo. E o Senhor vai te incomodar e você vai se arrepender e vai se voltar para Deus. E ao se voltar para Deus em arrependimento, mesmo sendo um servo de Deus, né, por ter pecado contra Deus numa situação, você não vai pedir a Deus que te justifique de novo, porque Ele já fez isso. Como você bem falou, né, Rogério? É o hoje, foi o ontem, é o hoje e é o amanhã. E isso tudo mostra que toda a nossa segurança só pode estar em Jesus. A pergunta é, né, Rogério? A pergunta é, né? Qual ser humano que consegue viver em segurança e paz sem Cristo? Não tem como. Não existe, não existe. Essa é a nossa oração, que a humanidade, que as pessoas, ao ouvir esse ensino, essa doutrina, essa palavra que é vida e luz para todos aqueles que ouvem, entenda, só há paz, só há segurança, só há tranquilidade de vida na presença de Cristo Jesus. E aí, pessoal, gostaram do episódio de hoje? Então deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. E se você quer saber mais sobre o Simplicidade Cristã Podcast, aqui na descrição está o nosso Instagram. Que Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo episódio.